Boa tarde, alunos do segundo Super. Tudo bem? Eu sou o professor Renato e hoje vou trabalhar com vocês o exercício de física do setor 222 do módulo 35, a tarefa dos exercícios de 6 a 9 e o desafio exercício 14. O módulo 35 trabalha sobre a propagação do calor. Então vamos lá, vamos começar com o exercício 6 na página 162. Ele diz o seguinte: o uso de tecnologias associadas às energias renováveis tem feito ressurgir em zonas rurais técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para a produção de energia. Entre essas tecnologias está o uso do fogão a lenha de maneira sustentável para o aquecimento de água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada através de tubulação à caixa d'água, conforme o esquema mostrado na figura a seguir. Então a gente olha aqui na figura que ele trouxe para a gente tem aqui o fogão a lenha, a serpentina passando aqui por dentro do fogão, próximo à chama, recebendo o calor da lenha que está queimando. E aqui a gente tem a serpentina e dentro da serpentina água quente subindo e água fria descendo, que é o que ele traz aqui na continuação do texto. Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água e, ao mesmo tempo em que a água fria desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Considerando o aquecimento da água contida na caixa d'água, é correto afirmar que ele se dá principalmente devido ao processo de... Esse processo, que envolve o aquecimento de um fluido, de um líquido, a água quente, que é mais leve, então sobe, a água fria, que é mais pesada, ela desce, ela é causada pela convecção. E aí quando a gente olha aqui nas alternativas, a gente tem a letra B e a letra C como possibilidades, o processo de convecção. Aí temos que tomar cuidado apenas na continuação da alternativa. Na letra B ele fala convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. A densidade ela não aumenta, ela diminui. Quanto maior a temperatura da água, menor a densidade, por isso ela fica mais leve e dessa maneira ela sobe. Então a gente tem isso na alternativa C como correta. Tudo bem, pessoal? A condução ela poderia acontecer aqui entre a lenha e a serpentina, que vai aquecer na serpentina, porque esse metal aqui também ele acaba se aquecendo, tá? Mas o processo principal que ocorre nesse tipo de aquecedor para o banho é devido à convecção. Tá certo, pessoal? Muito bem, vamos continuar para o exercício 7. Algumas pessoas não gostam de tomar remédios para baixar uma febre. Enrolam-se em um cobertor de lã e, após transpirarem, dizem sentirem-se melhor. Sob o ponto de vista das leis da física, tal sensação é... Tal sensação. Na letra A, ele diz é contraditória, pois a transpiração provocada pelo cobertor mantém constante a temperatura do corpo. Um banho quente seria mais eficiente. É contraditória, pois a transpiração faz a temperatura do corpo subir ainda mais e o cobertor facilita a troca de calor com o corpo. Na letra C, ele diz é contraditória, pois o cobertor impede a troca de calor do corpo com o ambiente. Um banho de água fria ou morna seria mais eficiente. Na letra D, faz sentido, uma vez que a transpiração provocada pelo cobertor faz com que o corpo interaja termicamente com ele. E na letra E, faz sentido, uma vez que a transpiração provocada pelo cobertor libera toxinas, e com esse mecanismo, a temperatura do corpo diminui. Bom, quando a gente olha essa afirmação, nós temos que lembrar qual é a função, o porquê o cobertor de lã ele nos aquece. O cobertor de lã ele nos aquece porque ele é um péssimo condutor de calor. E dessa forma, o ar que fica entre o nosso corpo e o cobertor, ele não é perdido. E dessa maneira, o calor que nosso corpo perde naturalmente, devido à transpiração, ele se mantém próximo ali dentro do cobertor e dessa forma nos sentimos mais aquecidos, uma sensação de conforto térmico. Então, a função do cobertor de calor, ele não esquenta, ele só impede a troca de calor.
Então, se a pessoa está com febre e ela vai se envolver num cobertor, não tem muito sentido, né? Pois o cobertor ele impede a troca de calor e dificulta, né, essa perda de energia do nosso corpo para o ambiente, já que nosso corpo com febre, a temperatura está mais alta do que o normal e isso pode causar alguns problemas. E aí, um banho de água fria ou morna seria mais eficiente. Então a gente tem aqui a alternativa C como sendo a alternativa correta. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar para a questão 8. Na questão 8 ele fala o seguinte: num planeta completamente desprovido de fluidos, apenas pode ocorrer propagação do calor por... Lembrando que a propagação do calor através dos fluidos é o que ocorre na convecção. Então já elimina aqui três alternativas, as letras A, B e E. Não pode ter a convecção, já que se não tem fluido não vai ter diferença de densidade, ou seja, não vou ter líquidos ou gases mais ou menos aquecidos, né, com diferentes densidades, ocorrendo então a troca de calor. E como é um planeta, ele tem matéria, ele tem massa, né, tem elementos ali, então pode ocorrer aqui a condução e também a irradiação, já que esse planeta, a luz do Sol ou de alguma estrela que chegue até ele, vai se propagar através desse processo chamado irradiação. E isso está para a gente na alternativa C, novamente, para o exercício 8. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, se não tem fluidos, não vai ter nem líquidos nem gases, não pode ocorrer o processo da convecção, apenas a condução e a irradiação. O exercício 9, ele tem o seguinte: um aquecedor solar consiste essencialmente em uma serpentina de metal a ser exposta ao sol, por meio da qual flui água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a uma chapa metálica que é o coletor solar. A forma da serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a própria radiação solar, sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom condutor, transmite a energia da radiação solar absorvida para as paredes internas e daí por condução para a água, como eu comentei com vocês lá no exercício da caixa d'água. A superfície deve ser recoberta com um material denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o mínimo de radiação infravermelha. Os quadros relacionam propriedades de alguns metais, ligas metálicas, utilizados na confecção de aquecedores solares. Olha aqui, então eu tenho aqui na tabela duas tabelinhas, uma com material metálico, a sua condutividade térmica, e a outra com material seletivo quente, alguns materiais de óxido, de cobre, sulfeto, e a razão aqui, eu já vou comentar um pouquinho mais sobre ela. Muito bem, eu separei aqui, pessoal, para a gente um trechinho para a gente olhar aqui com mais atenção no enunciado, né? Ele fala aqui assim, né, o metal sendo bom condutor, certo? E o material seletivo quente, que ele deve absorver o máximo de radiação solar e emitir o mínimo de radiação infravermelho. Então, eu grifei aí esses trechos que vão ser importantes para a gente continuar o exercício. Então, voltando aqui para o meu ponteiro, eu vou ter o seguinte: ele pergunta, os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do ponto de vista econômico devem ser construídos utilizando um material metálico e um material seletivo quente, respectivamente. Bom, se eu quero um metal que seja um bom condutor, eu vou escolher aquele que tem a maior condutividade térmica. E olhando para a tabela, a gente encontra então que o que tem a maior condutividade térmica é justamente o cobre. Eu tenho lá 411 watts por metro vezes Kelvin, certo? Então, eu vou escolher o cobre como sendo o meu metal para a construção desse aquecedor solar. Já para a gente
escolher o material seletivo quente, eu tenho que olhar para essa tabela. A razão entre a absorbância de radiação solar e a emitância de radiação infravermelha, certo? E como que eu vou escolher qual é o que tenha a menor radiação, né? Porque o material que eu devo escolher, ele deve absorver o máximo de radiação e emitir o mínimo de radiação infravermelha. Então, eu pensei aqui no seguinte, ó, para essa tabelinha, eu criei aqui essas minhas duas legendas, absorbância da radiação solar e emitância de radiação infravermelha. É uma razão, então é a divisão entre essas duas grandezas, e se essa é uma razão, eu tenho aqui uma constante, um valor que seria esses valores encontrados aqui na tabela, ou qualquer outro valor que fosse disponibilizado. Então, esse K, né, para o óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicado sobre zinco, ele valeria 8,45. Para o óxido de cobre em alumínio anodizado, 7,72. Bom, então eu vou pensar no seguinte, eu quero o material que tenha a menor emissão de radiação infravermelha. Se eu quero que tenha a menor emissão de radiação infravermelha, eu preciso que ele tenha a máxima constante. Ou seja, eu vou olhar o maior valor da constante K, que é essa razão. Então, portanto, eu vou escolher aqui o óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicado sobre zinco. E isso, então, traz para a gente a alternativa E, né? O material cobre e o material seletivo quente A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Um exercício para a gente analisar aí dados de tabela e selecionar informações aqui do texto. Muito importante a gente conseguir compreender essas informações, né? E também interpretar o que significaria essa razão para o material escolhido. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer então agora o desafio. É o nosso último exercício, o exercício 14. Ele fala o seguinte: em 2009 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é a sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 watts por metro vezes grau Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Qual é o valor em watts por metro quadrado do fluxo do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede? Bom, eu tenho aqui, pessoal, né, para a gente poder resolver esse exercício, nós vamos utilizar a nossa lei de Fourier. A nossa lei de Fourier, ela diz o seguinte, que o fluxo de calor depende da condutividade térmica da constante K, da área da região, da variação de temperatura e da espessura daquele material. Como ele quer o fluxo de calor por unidade de área, eu vou pegar esse A aqui e vou trazer ele dividindo. Olha aqui. Então, o fluxo de calor por unidade de área, a constante K, eu tenho aqui 6 watts por metro vezes grau Celsius. A variação de temperatura, como eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius e aqui também em graus Celsius, não preciso fazer nada, só calculei a variação de temperatura, 60 menos 20, 40, e a espessura, aqui ó, 15 para 25 eu tenho 10 centímetros, transformando isso para metros, 0,1. Então, eu vou ter 6 vezes 40 igual a 240, dividido por 0,1, eu vou ter que esse fluxo por unidade de área é de 2.400 watts por metro quadrado. Tranquilo, pessoal? Um exercício envolvendo um gráfico e a lei de Fourier. É um pouquinho chatinha para lembrar, mas dá para a gente recordar e lembrar fácil isso, principalmente nesse momento de revisão aqui. Tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Até mais. Um abraço.